Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Mange, eu sou vice-presidente da ASP e diretor da Revista do Advogado. Gostaria de agradecer aqui a todos que participam deste webinar de lançamento da Revista do Advogado, webinar que consta com mais de 1.200 inscritos, um grande sucesso aqui para o lançamento dessa edição da nossa revista. Cumprimento especialmente aqui a nossa coordenadora dessa edição, doutora Vera Monteiro, que está aqui conosco participando remotamente, que fez um excelente trabalho coordenando esta edição da revista. Agradeço demais a doutora Vera. Essa revista sobre o novo regime jurídico das licitações e contratos, Lei 14.113 de 2021, que substitui a Lei 8.666 de 93, que já dava claros sinais de obsolescência. Eu também não posso deixar aqui de mencionar que essa revista foi idealizada ainda na gestão da anterior vice-presidência, da vice-presidente Fátima Bonassa, a quem eu tive a honra de suceder, a quem eu também agradeço. Agradeço também a presença aqui comigo na Associação dos Advogados de São Paulo, diretamente aqui do centro de São Paulo, a doutora Irene Patrícia Nohara, com quem eu divido o palco aqui. Muito obrigado, doutora Irene, por ter podido vir aqui na ASP e por nós podermos fazer esse evento aqui de forma híbrida, que de certa forma já é um pouco de retomada aqui, caminhando aqui para um final de pandemia, que é o que todos esperamos, e que em breve nós possamos fazer já eventos com bastante público. É isso que nós esperamos aqui na ASP. Falar da nossa revista aqui é uma grande satisfação, falar da Revista do Advogado, essa revista que começou em 1980, então nós estamos fazendo hoje 42 anos da Revista do Advogado e hoje ela alcança 153 edições, sempre levando conhecimento para a advocacia, conhecimento esse de extrema qualidade. E é também importante a gente mencionar que esse evento de lançamento da revista faz parte da programação da ASP do mês de março para o mês da mulher. Então nós temos aqui as nossas palestrantes aqui, todas mulheres, a nossa coordenadora também. Então é um evento realmente inserido na programação especial da ASP para esse mês da mulher. Eu destaco que dos 21 artigos dessa edição, 11 foram escritos por mulheres, e dos 25 articulistas, nós temos 13 mulheres, ou seja, 52% dos colaboradores dessa edição, o que é motivo de muito orgulho para todos nós. Eu também dou um recado aqui para quem não é associado da ASP. A ASP realmente tem um compromisso de estar presente no seu dia a dia com atualizações, ferramentas, networking e serviços para apoio profissional. Acessem o site da ASP para conferir os benefícios exclusivos, e também essa própria revista já está no site da ASP. Todos os artigos, a revista inteira pode ser acessada diretamente do nosso site. Dito isso, eu passo a apresentação aqui dessas craques do direito administrativo que estão aqui conosco neste webinar, a começar pela nossa coordenadora, doutora Vera Monteiro, professora de Direito Administrativo da Escola de Direito da FGV, professora da Sociedade Brasileira de Direito Público, doutora pela USP, mestre pela PUC, Lehman Visiting Fellow na Oxford University, Blavatnik School of Government, advogada atuante no direito administrativo. Aqui comigo, diretamente aqui da ASP, doutora Irene Patrícia Nohara, livre docente, doutora em Direito do Estado pela USP, professora, pesquisadora da pós-graduação em Direito Público e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada, parecerista e autora de diversas obras na área do direito administrativo. Também está conosco aqui, remotamente, Letícia Lins de Alencar, doutoranda e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogada atuante em setores regulados federais, com foco na modelagem, implantação e gestão de projetos de infraestrutura em direito regulatório. E também doutora Raquel Lima Scalcon, advogada criminalista, professora da FGV,
Estágio pós-doutoral na Universidade de Humboldt, em Berlim, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autora das obras A Condição de Funcionário Público no Direito Penal e Controle Constitucional de Leis Penais. Eu também agradeço aqui especialmente aos nossos 22 articulistas aqui, todos que gentilmente contribuíram para essa revista, trazendo aqui diferentes pontos de vista, o que tornaram essa revista muito rica, uma obra realmente que vai ser uma referência no novo direito administrativo. E eu passo a palavra, então, para a doutora Vera Monteiro. Doutora Vera, seja muito bem-vinda. Por favor, a palavra é sua. Eduardo, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, com as minhas amigas e profissionais que eu tanto admiro, a doutora Irene Patrícia Aldohara, a doutora Letícia Lins Alencar, e a doutora Raquel Scalcon, e todos os outros articulistas que escreveram para essa revista, edição número 153, da Associação dos Advogados de São Paulo. É uma honra para mim participar desse momento de lançamento da revista, cujo tema foi a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas. Eu que terminei a faculdade no momento em que a Lei 8666 tinha sido acabado de editar, era um momento especial, mas que ao longo dos anos já foram quase 28 anos, imagine só, em que a antiga Lei 8666, ela foi discutida, foi debatida, e muito se tentou mudar essa lei no Congresso Nacional. Finalmente, depois desse período todo, no ano passado, no dia 1º de abril, então quase um ano, foi editada a Lei 14.133 do ano de 2021. Esse período de 28 anos de vigência da Lei 8666 não foi um período muito simples para o direito administrativo das licitações e contratos. Houve muita tentativa de mudança da legislação. Eu acredito que um dos fatores que mais levou à demora, mais levou aos debates no Congresso Nacional, está relacionado ao fato de que a Lei 8666, ela se transformou num símbolo da administração. Falar em direito administrativo no Brasil, nos últimos tempos, era falar sobre Lei 8666. Era quase uma identidade. E ela se tornou, esta lei tão famosa, quase responsável por essa identidade no direito administrativo, está relacionado com uma circunstância que decorre da nossa própria Constituição Federal. Para quem não sabe desse aspecto, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira Constituição brasileira que trouxe, dentro do seu texto, regras expressas e muitas sobre licitações e contratos. E, com isso, ela constitucionalizou o fenômeno da licitação. E isso fez com que, nesses 28 anos, este dever de licitar para algumas situações previstas na Constituição Federal acabou levando, em muitas referências, a uma ideia de que a ausência de licitação seria um indício forte de imoralidade ou de corrupção. A licitação passou a ser um sinônimo de regra obrigatória para a celebração de contratos, e mais do que isso, as regras da 8666 deveriam ser seguidas em toda e qualquer citação. Significa que a Lei 8666 assumiu um papel de ser um sinônimo de licitação no Brasil. Acontece que a Lei 8666 era um modelo, né? Um modelo possível de se fazer algum tipo de competição, de se dar transparência. Existem outros modelos. O pregão é uma dessas experiências que se mostrou bastante bem-sucedida nos últimos tempos, né? E isso fez com que a gente tivesse, de alguma forma, uma certa dificuldade de se desapegar do passado, e com isso a gente acabou tendo essa consolidação de uma lei muito rígida, muito detalhada, uma lei que teve um forte impacto na autonomia dos gestores públicos, na autonomia da gestão pública. Os gestores públicos, de algum modo, abriram espaço
dentro do seu legítimo ambiente de tomada de decisões, em prol de uma suposta segurança jurídica, para só fazer aquilo que estava expressamente previsto na lei. É ruim dizer isso, eu não gosto dessa interpretação, acho que nós estamos aqui para mudar esta leitura, mas vingou esta interpretação restritiva da discricionariedade administrativa, que nos últimos anos enxergava que era proibido tudo o que não estava expressamente autorizado na lei. Era quase como uma ideia de que a Lei 8666 era um manual que, se não fosse seguido ipsis literis, havia algum tipo de desfunção nas contratações públicas. Temos agora uma nova lei. E como vamos nos comportar? O nosso desafio é construir o futuro das licitações e dos contratos públicos com uma nova lei que é muito inspirada na anterior, com uma nova lei que também é muito detalhada quanto à anterior, mas que tem boas ideias, mas que tem algumas mudanças importantes. E como diz o professor Egon Bockmann Moreira, querido amigo, precisamos olhar a nova lei para frente, e não através do espelho retrovisor. Eu sei, os órgãos de controle, muitos ainda não mudaram e continuam a ter muito pouca deferência com os gestores públicos e com as motivações apresentadas pelos gestores. Mas a nova lei, ela precisa incentivar a inovação, ela precisa incentivar melhores práticas. A gente não pode matar de saída as novas e boas ideias que estão na lei. A gente não combate fraude em licitação, em contratações públicas, apenas criando regras, apenas limitando o espaço do gestor público. Regras são importantes, mas as regras não são suficientes para mudar o comportamento de quem contrata, nem do lado privado, nem do lado público. A história da Lei 8666 prova o que eu estou falando. Se uma lei detalhada fosse sinônimo de lisura absoluta em matéria de contratações públicas, nós não teríamos históricos escândalos relacionados aos contratos públicos. Nós temos vivido nos últimos anos uma tentativa de releitura dos contratos. Contrato público não é sinônimo do contrato da Lei 8666, ou agora da Lei 14.133, desculpa. A Lei 14.133, ela traz, inclusive, novos tipos contratuais que se somam a outros tantos previstos na legislação brasileira. E nós estamos diante do desafio de rever estes modelos contratuais, rever os procedimentos licitatórios, porque, olha só, esta nova lei não fala mais em convite, ela não fala mais em tomada de preço, ela traz um procedimento único de competição, ela cria o diálogo competitivo, ela estabelece que todos os procedimentos devem se dar ao máximo no ambiente eletrônico. E nós temos o desafio, num país com as nossas condições continentais, de fazer esta atualização que a lei pretendeu fazer. Esta revista, número 153, da Associação dos Advogados de São Paulo, aliás, a revista foi criada no ano de 1980, eu soube há pouco aqui pelo doutor Eduardo, já são 42 anos de revista, e muito provavelmente esta será uma revista icônica, tendo em vista a circunstância de que não houve, depois da Lei 8666, uma lei tão transformadora como essa que nós estamos vendo agora. Esta revista, ela é, por si só, importante na sua saída, tendo em vista o seu conteúdo, mas especialmente pela qualidade dos artigos que foram escritos para esta revista, todos inéditos, com articulistas de altíssima qualidade, advogados e advogadas com grande qualificação profissional e efetiva atuação no campo das licitações e contratações públicas. Licitações e contratações públicas não se resolve a partir de regras abstratas, de princípios abstratos. Nós precisamos identificar os detalhes, a vida real.
e uma nova geração de profissionais que vive o direito administrativo no dia a dia, eu diria até um direito administrativo que não é romanceado, mas uma nova geração de profissionais que efetivamente se preocupa em melhorar o espaço das contratações públicas brasileiras, em buscar melhores resultados, em buscar resultados a partir de circunstâncias concretas, buscar resultados tendo em vista a melhor forma de contratação, não só para a administração pública, quanto para o privado. Licitação não é sinônimo de formalismo, meus caros. O formalismo não importa por si só num bom contrato, na melhor execução, num bom desenvolvimento de uma ideia. O formalismo não permite inovação. E nós precisamos inovar, o mundo é muito rápido. Eu agradeço muito à Associação dos Advogados de São Paulo, na figura do Dr. Eduardo, da doutora Fátima Bonassa, que deixou esse projeto engatilhado desde o ano passado. Agradeço a todas e todos pela inestimável colaboração, e para dar início a esse trabalho, eu vou comunicar desde logo que os convidados podem enviar perguntas, elas podem ser feitas pelo chat, e elas serão respondidas ao longo do evento. Nós temos aqui hoje, como já adiantou o doutor Eduardo, a doutora Irene Patrícia Nohara, a doutora Letícia Alencar e Raquel Scalcon, que falarão nesta ordem. A primeira será a professora Irene Patrícia Nohara, sobre o tema da inexigibilidade na nova lei de licitações, as contratações diretas que muito afetam os advogados, especialmente os pequenos municípios, onde não há as procuradorias devidamente estruturadas, cujos advogados acabam fazendo um trabalho importante de assessoria para as decisões dos entes públicos locais. Professora Irene, obrigada por estar aqui conosco e conte para nós o tema da inexigibilidade na nova lei de licitações. Mudou como a gente acha que mudou? As palavrinhas que elas acabaram alteradas na nova lei deram que tipo de consequência para aqueles que lidam com esse direito e, especialmente, quais os riscos e como é que a gente pode, a partir de agora, ter a expectativa de contratações públicas sem licitação. Muito obrigado e já lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Vera, eu quero te parabenizar pela coordenação, por esse trabalho impecável desse volume da revista da ASP sobre a nova lei de licitações. Realmente está impecável, está espetacular. Também quero parabenizá-la por prestigiar as mulheres nesse nosso mês de março, que é um trabalho importante, por ter garantido também, empoderado as mulheres, né, à medida em que metade dos artigos, um pouco mais da metade até, foi confeccionado por mulheres. E, enfim, você que foi pioneira em relação a trazer as mulheres, né, com a tua força na área de infraestrutura, você é um grande exemplo para todas nós. Então, é uma alegria estar aqui nesse momento tão especial, celebrando essa edição tão aguardada e já tão comentada, né? Então, como já foi dito aqui pelo Eduardo, todos podem acessar o conteúdo da revista e se deliciar com esses artigos ali, artigos de um Golden Team que só uma pessoa como a Vera poderia juntar nessa empreitada tão bem sucedida. Certamente que essa revista vai ser um referencial importante para o debate das principais inovações. E a gente está num momento muito especial. A gente está no momento em que surge a nova lei de licitação, tão aguardada, apensada a um projeto de 95, mas estabelecida por um projeto que se iniciou numa comissão do Senado para compilar diplomas legislativos que acabavam substituindo, na prática, a 8666, já apelidada de Walking Dead, né? Se a 8666 era sinônimo da administração, a gente agradece, apesar do 1º de abril, a 14.133 por tirar essa pecha de 666, né, que já não era um número muito lá feliz, né? O professor de Direito Administrativo às vezes até gostava de fazer uma piadinha na aula em relação
a essa nomenclatura. A gente esperava um número ansioso e, curiosamente, veio bem no dia 1º de abril, né? Não dá para deixar de comentar esses aspectos, mas de celebrar realmente que agora a gente tem uma nova lei de licitações. Em tese, ela já está vigente, paralelamente, esses diplomas que serão todos revogados por ela, as 3 leis do pregão, do RDC e a nova lei de licitações a partir de abril de 2023. Eu entendia, particularmente, que a ideia do legislador fosse que a gente tivesse um test drive com a nova lei. Só que houve algumas orientações, até da AGU, no sentido de que ela não teria sua eficácia, apesar da vigência, porque ela dependeria da regulamentação. Eu estou um pouco cética, porque se for para esperar trazer toda a regulamentação do que existe nessa legislação para a sua aplicabilidade, acho que nem em 2023 a gente vai ter isso, né? O projeto inicialmente previa uma regulamentação única, e agora a gente tem ali, segundo dados até da Juliana de Palma, ali uns 40 regulamentos necessários para dar uma aplicabilidade a essa lei que já está em vigor. E, do ponto de vista da contratação direta, ela trouxe alterações significativas, principalmente no caso da dispensa, em razão do valor. Então, uma ampliação significativa desse valor, inspirada até nos valores que estão presentes na lei das estatais. Entendo até que houve uma elevação significativa e, mal estamos aplicando a nova lei, já veio, conforme o artigo 182 da lei, um reajuste do valor, né, em 8%, acompanhando o IPCA. Então, aquela ideia de valores estanques que eram praticados até o decreto de 2018 no âmbito federal, a nova lei vai corrigir, e esses valores elevados ali já estão sendo mais elevados ainda, tendo em vista essa nossa realidade de grande instabilidade em relação a preços, insumos, e que gera essa atualização. Mas, no tocante à inexigibilidade, nós temos alterações que parecem que são insignificantes, mas que a gente que lida com a área, que leciona, sabe que cada palavrinha ali da nova lei pode auxiliar numa nova interpretação. Existem pessoas que já estão fazendo comentários à lei com jurisprudência. Eu entendo que não, a jurisprudência zerou. À medida em que a gente tem a nova lei, ela vai fazer uma nova interpretação dentro do que existe na legislação. Então, é uma grande oportunidade da gente influenciar e, de certa forma, aproveitar essas transformações para combater certas práticas de excesso em relação aos órgãos de controle. E digo isso porque é um ponto muito sensível para os advogados, em particular. A gente sabe que a gente tem uma leva muito grande de advogados que se especializaram, se aprofundaram na área do direito administrativo e que, às vezes, até têm medo de lidar com contratações, de serem contratados, não obstante a presença da hipótese de inexigibilidade, por receio, e receio fundamentado, infelizmente, no excesso que existe em relação à improbidade dessas contratações do serviço de advocacia. E acredito que a lei pode contribuir, sim, à interpretação que será dada a essa nova legislação, nas suas alterações sutis e aparentemente pequenas, pode abrir o caminho, né, pode ser efetivamente um caminho para que haja mais equilíbrio em relação a essas contratações dos serviços de advogados, em particular, por inexigibilidade. Então, no tocante à inexigibilidade, foram poucas alterações, mas são significativas, e eu vou aqui ressaltar quais são, né? Em primeiro lugar, a questão da ampliação do rol, que era um rol que, anteriormente, no artigo 25, a gente tinha 3 hipóteses, que foram ampliadas para 5 hipóteses, num remanejamento, né? Uma hipótese ali do imóvel já era presente em outra localidade, mas foi melhor estruturada ali no âmbito do artigo 74 da inexigibilidade da contratação. E todos nós, né, conhecemos aquela concepção do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no sentido de que a inexigibilidade é uma situação em que a licitação é inviável, porque não dá para competir, por exemplo, porque existe um fornecedor exclusivo em relação àquele serviço e que não teria como abrir a competição. Não é a questão de você dispensar alguém de um dever que seria possível de ser feito com a competição, mas é uma questão de ser inviável. Nesse ponto, às vezes, os órgãos de controle não percebem isso, não percebem o quanto o serviço de advocacia tem a sua singularidade dentro do aspecto intelectual e nem sempre comporta essa disputa que a OAB sempre
criticou em relação à prática da inexigibilidade, né? Até questões de cotação de preço, de serviço de advocacia, que, de fato, são estruturados com base numa inviabilidade de competição por aspectos intelectuais. Então, o que a gente percebe? A gente tem 5 hipóteses atuais, né? Então, a hipótese do fornecedor exclusivo, uma ampliação do rol de comprovação dessa exclusividade, inclusive com algum documento, né, dentro do que a Vera falou, no sentido de que não é o formalismo em si que é válido, mas comprovar a materialidade da circunstância. Eu acho que a legislação auxilia nesse sentido. Também temos a reprodução daquela hipótese de contratação do setor artístico, né, conforme a opinião pública ou a crítica especializada. Eu diria até que são circunstâncias imissíveis, né? É como se fosse água e óleo, né? Às vezes a gente vai ver assim um filme, aí você coloca crítica especializada, e aí dão 5 estrelas, a opinião pública 1 estrela. Aí o contrário também, a opinião pública, Velozes e Furiosos 57, né? 5 estrelas, e a crítica especializada se recusa até a assistir esses filmes, né? Então é raro realmente reunir esse consenso, mas de qualquer forma houve a reprodução daquele dispositivo de inexigibilidade de contratação do setor artístico e, dentro dessa hipótese, o acoplamento de orientações que já eram consolidadas no âmbito do Tribunal de Contas, no sentido de que o empresário exclusivo que irá fornecer, ele deve atuar no mínimo, no âmbito territorial de um Estado, porque, se houver muitos empresários que sejam capazes de empresariar determinado artista, você teria como fazer uma concorrência. E, no caso, tem que ter um âmbito territorial maior, e era algo que não é novidade, porque acompanha a jurisprudência do Tribunal de Contas. Aliás, muitos dispositivos aí que foram incorporados na nova lei são ipsis literis, orientações já consolidadas no âmbito do Tribunal de Contas, mas, à medida em que são apresentadas na lei, estancam algumas dúvidas acerca da sua interpretação. E nós temos aquilo que interessa para a advocacia, né, que seria esse serviço de natureza especializada, né, que diz respeito agora a uma natureza predominantemente intelectual. Isso auxilia bastante os advogados em relação a afastar hipóteses de licitação, ampliação de concorrência, verificação de preço, como se tivesse sendo ali comprado cachorro-quente ou alguma coisa que se possa comparar, quando, na realidade, a gente tem um trabalho intelectual que é muito único, que é muito singular. Isso já deveria ter sido a interpretação anterior, mas eu acho que isso auxilia com a nova terminologia da legislação. Né? Agora, a questão do predominantemente intelectual dos serviços, nós percebemos também que, para além, né, da questão das causas judiciais e administrativas e todo o rol que anteriormente estava no artigo 13, nós temos a ampliação para mais uma hipótese no tocante a serviços de engenharia, controles de qualidade tecnológico, testes, ensaio de campos e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras. Né? Hoje, as obras têm um avanço muito significativo em termos tecnológicos. Né? As pessoas já fazem medição por drone, nós temos sistemas 3D de acompanhamento da realização de obras, a filmagem da realização da obra no momento da sua realização, que vai facilitar bastante os dispute boards, né, os comitês de resolução de disputa, para fazer esse acompanhamento para e passo e evitar paralisação de obras públicas. Então, nesse setor, a gente tem bastantes avanços da nova lei de licitações na parte de obras públicas. E o ponto, né, que a Vera ressaltou aqui, que eu acho que é de curiosidade de todos, né, onde que tem alguma terminologia que possa ser mais interessante do ponto de vista de combater excessos e improbidade. Eu diria até que a improbidade ela também é combatida com a nova reforma da lei da improbidade, prevendo dolos específicos, né? Principalmente para as pessoas que estão de boa-fé, são contratadas nas hipóteses e, de repente, são incursas em improbidades, ali sem o mínimo fundamento e sem o mínimo dolo, efetivamente, de praticar um ato fraudulento, até porque isso faz parte da própria interpretação da legislação. Então, o artigo 74, parágrafo 3º, reproduz quase que ipsis literis aquilo que estava presente no 25, parágrafo
1º da 8666, a nossa Walking Dead, e fala que o profissional e a empresa devem ter esse conceito no campo da sua especialidade e que o seu trabalho deve ser essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto. Veja só que houve a substituição do indiscutivelmente adequado. Imagina na área jurídica o que seria indiscutivelmente adequado, né? Nada é indiscutível na área jurídica, então praticamente estava vedado, né, se fosse pegar a sério esse aspecto do indiscutivelmente. E agora nós temos esse termo reconhecidamente, que efetivamente é aquilo que se quer dentro de uma contratação razoável. Eu, particularmente, entendo que não é o fato de um órgão público ter uma procuradoria estruturada, que não significa que ele não possa, numa causa muito específica, contratar algum profissional, algum escritório que tenha essa especialidade e que efetivamente vá fazer um trabalho que depois reverta aos cofres públicos também valores que são muito significativos. E essa era a dor da advocacia, né, no direito administrativo, por conta desse excesso no controle, né? Até se fala atualmente da questão do apagão das canetas, o próprio gestor com receio de fazer essas contratações, tendo em vista excessos por parte dos órgãos de controle. Isso até o Rodrigo Valgas tem uma tese, né, Direito Administrativo do Medo, que fala das disfunções do controle. E eu acho que essa oportunidade que a gente tem de trazer um foco equilibrado, razoável, a própria nova lei de licitações, agora ela dialoga com a LINDB. Expressamente, né, foi previsto ali no dispositivo do artigo 5º da lei, que, para além daquele rol imenso de princípios, entendo também que essa principiologia acaba não resolvendo muitos problemas, né? Às vezes até causa mais problemas você trazer tantos princípios e até conteúdos que não têm caráter de princípio para dentro do artigo 5º da nova lei de licitações, que é uma tendência agora do legislador achar que enfia um monte de princípios e resolve os problemas, e a gente sabe que isso cria mais problemas, né? E que muitos desses que estão presentes, a segregação de função, no fundo, a diretriz para o âmbito da gestão, não seria propriamente um princípio da administração. Entendo até que a gente queira, por exemplo, na gestão, trazer a inovação, uma diretriz importante, mas caracterizar a inovação como obrigatória no âmbito do controle, isso pode ser perigoso, porque à medida em que vira um princípio, vamos supor, como se queria aí na reforma administrativa, na PEC 32, queria-se inserir no caput do artigo 37 um princípio da inovação. Então, o gestor, o administrador, toda vez que ele não editar um ato que seja inovador, ele está agindo de forma antijurídica. E a ideia não é essa, a ideia é a gente fomentar. Então, esse panprincipiologismo, no fundo, acaba não ajudando muito. E, no final do trâmite, houve uma tentativa, acho que foi do senador Anastasia, de reorganizar tudo e separar o que era princípio, até porque ele tem formação na área do direito administrativo, do que não era princípio. Só que isso teria que gerar um novo trâmite dessa legislação que já estava tão aguardada, e acabou que juntou tudo ali e foi efetivamente para se transformar nesta, que é a lei tão aguardada, que é a Lei 14.133, que está só no começo. Está só no começo, ainda nem foi feito test drive praticamente depois desse parecer, no sentido de que há necessidade de regulamentação de vários pontos para que efetivamente ela tenha a sua eficácia e a gente possa, ou a gestão possa aplicar a Lei 14.133. E como novidades aí desses 5 itens aqui, o credenciamento. Esse, sim, acredito que seja disruptivo, pode ser uma revolução no âmbito das licitações e contratos, porque o credenciamento, no fundo, é um procedimento prévio que autoriza a contratação direta por inexigibilidade, é um procedimento auxiliar, né? E esse procedimento de credenciamento ele vinha muito da ideia de contratações rotativas. Então, às vezes, a administração ia fazer um evento e tinha vários tradutores e intérpretes cadastrados, como ela iria contratar todos ali em sistema rotativo, em função dos eventos realizados, credenciava todos e ia fazendo as contratações diretas. E agora a gente tem 2 hipóteses. A primeira
primeira a seleção a cargo do beneficiário, isso acontece muito no serviço médico, odontológico, né, que você tem os credenciados que você faz essa opção, e a grande disrupção, acredito que venha do credenciamento de mercados fluidos, né? Isso é bem interessante. Já foi feito o teste desse credenciamento, por exemplo, de passagens aéreas, que é um mercado muito fluido, que varia em função da taxa do dia até, e aí você credencia diversas, por exemplo, companhias aéreas, e pode acontecer o sonho da gestão pública, que é, efetivamente, você ter um sistema de marketplace para a contratação direta da administração, onde você vai credenciar os fornecedores, vão estabelecer os descontos, e aí você vai poder comprar na cotação do dia, já fazendo um comparativo. Até o Marcos Nóbrega e o Rony Charles entendem que esse credenciamento de mercados flutuantes pode ser a grande revolução disruptiva, porque a administração vai poder, por um clique, fazer uma compra mais barata até do que se planejasse antes. Porque, às vezes, você organiza um evento, convida alguém, vai comprar uma passagem aérea, de repente tem que substituir a passagem aérea, e aí, de repente, se você fez com muita antecedência, até acaba saindo tudo muito mais caro do que você ter essa possibilidade de credenciar esses fornecedores em mercados fluidos, que têm muita variação diária de preços. Então, acho que aqui uma grande novidade. Eu acho que a gente só vai ver mesmo, à medida em que a lei for regulamentada e aplicada, a gente vai ver quais são ali os pontos que a gente achava que não seria revolucionário, mas que pode alterar tudo, né? Por hora, são perspectivas. E, por fim, a questão da aquisição e locação de imóvel, que foi deslocada e que, efetivamente, era uma hipótese de inexigibilidade, se ele melhor atende às necessidades da administração, sendo que a lei burocratizou bastante, exigiu planejamento, motivação de uma série de hipóteses, avaliação prévia do bem, que já existia, a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis, que realmente seria um desperdício se a administração tivesse esses imóveis que também atendessem bem a sua finalidade, né? a sua necessidade, à medida em que há uma justificativa de singularidade do imóvel, porque você pode ter um imóvel disponível que não atende àquela necessidade. Então, a gente percebe que as exigências de motivação nessas hipóteses vão ser bem mais rigorosas, e o próprio processo de contratação direta também passa quase que por uma nova licitação ali, de tantas exigências que são acopladas à contratação direta. Então, em síntese, gente, que eu estou vendo que já está passando aqui o meu tempo, né, e a gente adora esse tema, dá vontade de falar o dia inteiro de licitações, ainda mais com esse entusiasmo que a gente tem para poder influenciar aquilo que vai acontecer na interpretação de uma nova lei, aí, que, quiçá, vai ficar 10, 20 anos aí sendo a lei e deixando de lado aquela lei anterior. Então, as mudanças, no caso da inexigibilidade, são mudanças sutis, mas que têm grande poder de transformação da interpretação delas, mudando. No tocante à advocacia, essa esperança dessa terminologia nova, diminuir esses excessos na aplicação de improbidade, isso em conjunto com a reforma da improbidade, que exige dolo específico, e aí abrir também o segmento para as contratações que auxiliem a administração dos serviços de advocacia, sem que haja também o medo por parte dos contratados e de vir a responder por improbidade administrativa de forma excessiva. O fato de o serviço ser predominantemente intelectual também afasta, ou tem a potência de afastar, vai depender da força também da advocacia, no sentido de defender essa interpretação nos órgãos de controle, para evitar esse comparativo de consultas de preços, né? Uma parte também que eu coloquei ali na parte que eu escrevi, porque o que se diz? Se é inexigível, você não tem como fazer a comparação. Evidente que a gente não quer contratações públicas nababescas com preços excessivos, mas, às vezes, é injusto fazer esse comparativo e contratar o mais barato ali, porque você está perdendo justamente aquilo que é o aspecto principal desse serviço, mesmo que tem a sua especialidade, o seu aspecto intelectual, a pena no sentido assim da escrita e da reflexão de pessoas que acumulam um histórico de aprofundamento naqueles temas e que podem auxiliar a administração. Isso não significa que seja um cheque em branco, mas isso, até porque a ideia de contratar tem que ser um preço realmente equilibrado, mas não o comparativo com outros profissionais,
muito menos licitação entre escritório de advocacia e advogados, que eu entendo que aí seria realmente um desprestígio ao trabalho da categoria. Então, a gente tem aí em vista muitas mudanças e já estou ansiosa também para ouvir aqui as demais exposições das grandes colegas e professoras que hoje abrilhantam essa noite de bate-papo sobre a lei de licitações e essa revista que foi tão aguardada e que está sendo tão celebrada. Muito obrigada. Muito obrigada, Irene. Foi incrível. E, sabe, Eduardo, não foi nem um pouco difícil fazer a escolha das convidadas e dos convidados para essa edição, porque a gente tem grandes profissionais na área do direito público e tem pensado o direito público a partir dos desafios da vida moderna. A lei, como bem disse a Irene, ela será boa se for bem aplicada, se for bem interpretada. E um dos pilares dessa nova lei é, de fato, dar mais espaço para boa burocracia. Não significa responsabilizar mais, mas significa dar mais flexibilidade para buscar espaço para as boas motivações, para termos espaço para uma administração pública que seja proativa, e não uma administração pública que busca exclusivamente se proteger e se esconder atrás da burocracia. A professora Irene mencionou um tema muito interessante na nova lei, quando ela diz que o artigo 5º da nova lei trouxe até, de forma meio contraditória, uns princípios a mais do que existiam na Lei 8666, mas ela também trouxe, no seu artigo 5º, uma referência à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E ela diz o seguinte, que na aplicação da nova lei será observada a LINDB, aqueles 10 artigos que foram incluídos e que dizem respeito ao direito público brasileiro. Então, ainda que ela não tivesse dito isso de forma expressa, a nova lei acabou incorporando parâmetros importantes de motivação, de razoabilidade e, mais do que isso, de deferência aos elementos do processo, de deferência aos dados da contratação interna. E antes de passar a palavra para minha amiga Letícia, que vai falar sobre o tema da alteração dos contratos, que é um tema muito sensível, que gera um olhar muito atencioso pelos órgãos de controle, eu queria lembrar 4 pilares importantes da nova lei. Um deles é o papel do planejamento das contratações públicas, e isso não tinha de maneira expressa na lei anterior, o plano anual de contratações. O segundo dele, da nova lei, diz respeito aos critérios de governança das instituições que cuidam das licitações e contratações. Portanto, é preciso ter muito cuidado e muita atenção na preparação dos agentes, dos cursos, qualificação, escolas de governo, competências e habilidades, preocupação na governança para avançar na obrigação de termos maior integridade do ponto de vista do contratante e do contratado. Transparência ao máximo. A nova lei fala no Portal Nacional de Contratações Públicas, a imposição meio assustadora para estados e municípios de darem absoluta visibilidade a tudo que está acontecendo, inclusive a obrigatoriedade de a licitação ser totalmente eletrônica, e finalmente, a oportunidade que a nova lei traz de diálogo aberto com a iniciativa privada. É preciso dialogar. A administração pública, ela não decide dentro de 4 paredes, a administração pública, ela não decide a partir de uma referência interna dentro de 4 paredes. Ela precisa do ar das inovações, ela precisa dialogar com o mercado. A administração pública brasileira, ela não é mais a administração que só compra coisas que a administração conhecia. A administração contrata coisas que estão sendo desenvolvidas em conjunto com o mercado. Se nós não tivermos esta visão, nós não vamos nunca imaginar que os contratos, eles precisem se atualizar, eles precisam se adequar e precisam ser pensados a partir desta lógica. As contratações diretas estão dentro desse contexto. Tem algumas perguntas aqui no chat sobre isso. Eu deixo essas perguntas para o final,
Tem uma aqui que eu já queria antecipar rapidamente, que é a preocupação sobre a aplicação da nova lei e a lei das estatais. Eu queria lembrar que a gente tem um artigo excepcional sobre esse tema, escrito por uma procuradora do Estado de São Paulo, que é a Camila, que está dentre essa nova geração de doutoras que se dispõem a estudar a administração pública moderna, inclusive do ponto de vista da gestão pública, e é dela o artigo que menciona essa necessidade de fazer a interlocução entre a nova lei de licitações e a lei das estatais. E com essa breve interferência, eu já passo a palavra, então, para a professora Letícia, que vai falar sobre o tema da alteração dos contratos e as diferenças, melhoras ou pioras, em relação à Lei 8.666. Letícia, 25% ainda é um número cabalístico que a nova lei incorporou? Pois é, professora Vera, a gente tem um apego, né, aos limites quantitativos, eles insistem em permanecer, mas enfim, vamos ver se a gente consegue trazer hoje aqui algumas ponderações para aplicação não tão ampla e restrita aí desses limites. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite da professora Vera, que coordenou essa brilhante edição da Revista do Advogado. Eu já tinha uma expectativa alta quando eu vi que a professora Vera estava organizando, mas quando eu recebi o exemplar em minha casa, eu falei, gente, isso daqui supera qualquer expectativa, então eu faço coro aí aos elogios que a professora Irene Patrícia Nohara trouxe. Realmente, essa revista ela vai se tornar uma grande referência, um importante ferramental na interpretação e aplicação dos dispositivos da nova lei de licitações, então parabenizo aqui a professora Vera pela coordenação. Também agradeço e parabenizo o nosso vice-presidente da ASP, doutor Eduardo Mange, pela organização do evento, e cumprimento as minhas colegas aqui, a professora Irene Patrícia Nohara e a professora Raquel Scalcon, que estão dividindo aqui o painel e as exposições. Sem maiores delongas, eu vou então dar início ao tema da alteração dos contratos e dos preços na nova lei de licitações, né, na lei 14.133, e antes de entrar propriamente nas disposições e nas medidas trazidas por essa nova lei, eu acho que é interessante mencionar a importância do tema da alteração dos contratos para as contratações públicas, para os contratos administrativos. Quando a gente pensa na lei de licitações e contratos, a gente fala muito das etapas procedimentais de seleção do contratado, das modalidades de licitação, de todo aquele rito procedimental que leva à seleção da melhor proposta, né? De fato, existe todo um esforço com o processo licitatório propriamente dito. Também existe uma preocupação com o planejamento da contratação, abrangendo também aspectos relativos ao desenho contratual. Então, assim, realmente existe uma preocupação, isso foi reforçado na nova lei de licitações, mas não é possível que se imagine que, observado todo esse rito procedimental, todas essas etapas de planejamento, a gente vai ter um contrato perfeito e imune a alterações. Esses contratos, eles vão ser passíveis de alterações. As alterações, elas podem ser necessárias tanto em função de vicissitudes do próprio desenho contratual, como também em decorrência de aspectos imprevistos à época em que eles foram concebidos, né? Então, em virtude de verdadeiras incertezas que permeiam as contratações públicas. Então, por esse motivo, a alteração dos contratos dos contratos administrativos é uma realidade, ela não deve ser subestimada, e ela está presente no dia a dia de todos aqueles que lidam com contratos administrativos em seu cotidiano, né? A alteração, ela é muito relevante, é um tema da mais alta relevância também para a gente assegurar que os objetivos maiores da contratação pública sejam atingidos, né? Porque, eventualmente, você inviabilizar, obstaculizar uma alteração necessária pode impedir que aquela finalidade maior seja atendida. Então, a gente, de fato, tem que dedicar atenção a esse tema, é um tema importante. E eu estou trazendo esse panorama porque, muitas vezes, o tema da alteração dos contratos é visto sob uma ótica muito restritiva. E isso é bastante crítico, porque, de fato, a gente pode
inviabilizar alterações que sejam necessárias, né, para assegurar o atendimento dos objetivos daquele contrato. O tema não é propriamente uma novidade, a preocupação em se abordar esse assunto não é novidadeira, ele já vinha previsto na Lei 8666, a gente tem várias construções jurisprudenciais e doutrinárias em relação a esse assunto, e mesmo antes da 8666, a gente já tinha disposições específicas sobre esse tema no Decreto-Lei 2300 de 1986. Independentemente desse tema já ter sido tratado em diferentes diplomas normativos, algo que chama a atenção da nova lei de licitações é o fato de que ela evoluiu pouco ou menos do que poderia ter evoluído quando ela tratou sobre a alteração dos contratos administrativos, né? Eu acho que existia alguma expectativa no sentido de que houvessem hipóteses um pouco mais abertas para alteração desses contratos, isso porque a Lei 8666 estabelecia hipóteses relativamente taxativas para as alterações, e da mesma forma, essa lei manteve uma sistemática de arrolar situações em que serão possíveis as alterações aos contratos. Acho que também existia uma expectativa de que deveria haver uma regulamentação melhor das alterações consensuais, que não havia sido objeto de maior atenção pela Lei 8666, mas também não tivemos um foco muito grande dessa nova lei nessa perspectiva, e também algo que acabou sendo pouco disciplinado diz respeito ao procedimento para alteração de contratos. É um outro eixo que tem sido discutido pela doutrina, relevante para as alterações dos contratos, mas também não teve uma grande preocupação por parte do legislador no sentido de definir disposições específicas em relação a esse assunto. Independentemente de as disposições dessa nova lei serem semelhantes às disposições da Lei 8666, eu acho que tem uma advertência muito importante que foi trazida, inclusive, pela professora Vera no início da exposição dela, que é no sentido de que a lei ela tem que ser interpretada para o futuro, né, para frente, como também coloca o professor Egon. Então, a gente não pode interpretar essa nova lei sob a ótica da Lei 8666, como bem colocou a professora Irene Nohara, ela tem que deixar de ser um Walking Dead, né? Então, assim, vamos realmente interpretar essa nova lei à luz do que a gente tem em termos de novos paradigmas do direito administrativo e à luz do contexto atual, né? A professora Vera também citou o artigo 5º da Lei 14.133, que faz referência expressa à aplicação de dispositivos da LINDB, de uma série de outros princípios, princípio da motivação, razoabilidade. Então, de fato, assim, são princípios que têm que estar presentes na implementação das medidas da lei, enfim, da execução dos contratos, da estruturação dos contratos e do seu controle. Então, a gente tem todo um contexto que vai condicionar a interpretação dos dispositivos atuais, e é importante que a gente tenha isso em mente, mesmo nos casos em que a gente estiver diante de dispositivos que aparentemente alteram um pouco em relação ao que se tinha durante a vigência da Lei 8666, né? Tem dois aspectos em especial que eu gostaria de chamar a atenção aqui na exposição e que dizem respeito a esse tema da alteração dos contratos, que diz respeito à manutenção da previsão das prerrogativas de alteração unilateral nessa nova lei e também do apego aos limites à modificação dos contratos administrativos. A professora Vera até resgatou aí a questão dos percentuais de alteração, né? Então, bom, tratando especificamente sobre a questão de prerrogativa de alteração unilateral, a nova lei de licitações e contratos, ela estabelece quando ela trata sobre o tema da alteração de contratos, ela estabelece a possibilidade de alterações unilaterais e também de alterações consensuais, e estabelece situações em que cada uma dessas hipóteses poderão ser manejadas. Essa manutenção da sistemática de exercício de prerrogativa de alteração unilateral, ela tem sido relativamente criticada, porque essa previsão já vinha sendo bastante criticada por muitos doutrinadores, né? A previsão de alteração unilateral de contratos administrativos regidos por essa lei,
ela não encontra, vamos dizer assim, um fundamento na gênese da teoria do contrato administrativo. Eu acho que quem melhor tratou sobre o tema foi o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, que tem uma tese de livre docência sobre o tema. Essas prerrogativas, elas foram concebidas originalmente para contratos dotados de uma grande complexidade, revestidos de particularidades específicas que não é propriamente o caso dessas contratações, e para além dessa questão, existem também várias outras críticas em relação à previsão, à autorização legal para essas prerrogativas unilaterais, né? Então, alguns exemplos de críticas trazidas já há um bom tempo pela doutrina em relação ao tema. Coloca-se que essa sistemática gera um estímulo à ineficiência da administração, porque a administração, sabedora de que ela poderá alterar unilateralmente o contrato, ela pode ter menos incentivos para se dedicar em fazer uma melhor contratação, um desenho contratual mais adequado, então ela pode jogar esse custo, né, de transação para o momento posterior e resolver isso por meio de alterações unilaterais, o que não é muito eficiente. Em decorrência disso, essas sistemáticas de prerrogativas acabam gerando contratos mais onerosos para a administração pública, porque os particulares que têm interesse em contratar com a administração precificam esse risco de alteração unilateral, essa imprevisibilidade maior decorrente da impossibilidade de ele se opor a uma eventual alteração indesejada, então há um incremento de custos. Isso também serve de incentivo para a legitimação de práticas autoritárias de governantes, né? O exercício de um poder extroverso, então não se coaduna de forma muito adequada com os princípios de uma administração pública democrática e pode até facilitar desvios, eventualmente. Então, assim, a gente tem uma série de problemas associados a essas prerrogativas de alteração unilateral. Não existe propriamente um consenso na doutrina em relação a isso, então a gente tem muitos autores, muitos julgados que fazem questão de reforçar a importância dessas prerrogativas para assegurar atendimento ao interesse público, em especial. Porém, o fato a nova lei manteve a previsão que autoriza a realização de alterações unilaterais aos contratos. Não houve uma definição muito clara do procedimento para alterações unilaterais. Foram estabelecidas algumas condicionantes e limitações que eu vou abordar na sequência, mas eu acho que a principal advertência em relação a essa questão das prerrogativas unilaterais diz respeito à necessidade de observância de um processo administrativo e de se assegurar um contraditório adequado para que a decisão de alteração unilateral seja revestida dos elementos necessários e capazes de demonstrar que essa decisão de alteração unilateral do contrato, de fato, é a solução mais adequada para atender a necessidade identificada pela administração pública. Então, o fato de existir uma prerrogativa de alteração unilateral mantida nessa nova lei de licitações não significa, ou pelo menos não deveria significar, que haja uma carta branca para o administrador simplesmente deixar de realizar um processo administrativo, deixar de ouvir a contraparte, deixar de considerar elementos pertinentes para informar a tomada de decisão, seja ela por uma decisão alteração consensual, seja ela por uma alteração unilateral. Então, como eu disse no início da exposição, existe todo um contexto que tem que ser levado em consideração na interpretação das disposições dessa lei, em que pese elas sejam relativamente parecidas com aquelas que vinham previstas na Lei 8666, né? Então, uma outra advertência em relação a isso é o fato de que, ainda que haja previsão de alterações unilaterais na lei, minha visão é de que não existe um óbice para alterações consensuais e, na realidade, elas devem ser perseguidas pela administração. Evidentemente que no âmbito de um procedimento, com uma motivação adequada e com os elementos capazes de justificar e demonstrar a adequação dessa decisão. E aí, por que a alteração consensual ela deve ser prestigiada? Na minha visão, existe uma questão de satisfação do princípio da eficiência, porque você reduz custos de transação, você reduz discussões de reequilíbrio em um momento posterior, você evita questionamentos por parte daquele contratado, então isso gera uma menor litigiosidade e você obtém, via de regra, uma solução mais célere. Então,
satisfaz o princípio da eficiência e também inúmeros outros postulados constitucionais que buscam assegurar que a gente possua uma maior participação do administrado no funcionamento da máquina administrativa e uma administração pública mais democrática. Então, em relação à prerrogativa de alteração lateral, acho que é importante essas ponderações. Continua sendo prevista na nova lei de licitações, isso está no artigo 124 dessa nova lei, porém, é importante a gente interpretar esse dispositivo tendo em mente todo esse contexto, todo esse panorama e os paradigmas atuais do nosso direito administrativo. Um outro tema, um segundo tema que eu gostaria de trazer nessa exposição de hoje, que me parece caro também ao tema das alterações dos contratos administrativos, diz respeito à imposição de limites. Limites, as alterações, na minha visão, nada mais são do que requisitos de validade para essas alterações. A gente costuma corriqueiramente denominá-los como limites, mas, enfim, são requisitos de validade e, quando se analisa a nova lei de licitações, o que se pode notar é que houve uma preocupação muito forte com a definição de limites ou requisitos de validade afetos ao objeto da contratação, da alteração do contrato administrativo. E houve uma preocupação com, pelo menos, o estabelecimento de 3 limites objetivos. Assim. O primeiro deles, ao objeto do contrato. O primeiro deles é a vedação à transfiguração do objeto. Isso já era previsto em julgados diversos, tanto do Poder Judiciário como também do Tribunal de Contas da União, especialmente em um julgado bem emblemático, que era a decisão 219 de 1999 do plenário do TCU. Houve também a previsão de limites quantitativos à alteração, então de 25% do valor do contrato para alterações que se fizerem nas obras, serviços ou compras, e de 50% no caso de reforma de edifício ou de equipamentos. E aí uma novidade, né? Antes havia dúvida na lei de licitações se esses limites seriam aplicáveis para alterações qualitativas e quantitativas, e a nova lei de licitações, ela tratou indistintamente sobre a aplicação desses limites. Então, deve-se entender que eles serão aplicáveis independentemente de se tratar de alteração qualitativa ou quantitativa, mas nos casos de alteração unilateral. Então, ele se impõe nessa hipótese. E, por fim, um outro limite, que não diz respeito ao objeto da alteração, mas sim à forma, é a necessidade de formalização de termo aditivo para alterações que sejam promovidas de forma unilateral. Esses 3 limites que eu tratei versam sobre a alteração unilateral, especificamente, e também existe um outro limite estabelecido, a alteração de cláusulas de preço, aplicáveis no caso de contratação integrada ou semi-integrada, em que se coloca que ela só vai ser cabível, essa alteração, em hipóteses restritas. Então, no âmbito de processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em decorrência de materialização de caso fortuito, força maior, por alteração de projetos ou especificações, ou materialização de risco atribuído à administração pública no contrato. Então, houve uma preocupação no sentido de estabelecer aí alguns requisitos de validade para essas alterações do contrato. A nova lei, ela foi silente em vários aspectos em relação aos limites estabelecidos para alterações consensuais. Esse foi um ponto de discussão já durante a vigência da antiga lei de licitações, em que também não haviam limites claros para as alterações contratuais e por isso o tema acabou sendo relativamente pacificado aí por construção jurisprudencial e doutrinária. Então, enfim, a gente tem um espaço também para que essa eventual lacuna ou, enfim, o silêncio da lei acabe sendo preenchido por outras fontes de interpretação, mas o fato é que, além desses limites que indubitavelmente se aplicam para as alterações unilaterais, eu acho que um outro importante limite para a gente mencionar, e que, embora não expresso no capítulo que trata especificamente sobre as alterações e contratos administrativos, é o limite ou um requisito de validade relativo a processo administrativo. Já mencionei isso quando tratei há pouco sobre
as alterações unilaterais, né, tem que ter processo administrativo, e da mesma forma, alterações consensuais também têm que ser precedidas de algum processo administrativo. Não estou falando que haja um rito procedimental único para essa alteração, mas existem, no mínimo, princípios de contraditório, de ampla defesa, de motivação, de, enfim, uma série de princípios estabelecidos tanto na Lei Federal de Processo Administrativo, em outras leis de processo administrativo, e também na LINDB, né, que estabelece elementos que vão ter que estar presentes na motivação das decisões, tendo-se em vista aspectos consequencialistas, também uma dose de realismo na interpretação das normas e aplicação do direito. Então, tudo isso são elementos que existem, que se aplicam a essas alterações e que vão ter que ser observadas no âmbito da implementação dessas hipóteses de alteração previstas na nova lei de licitações. Então, aqui eu separei eu já estou quase aqui no limite do meu tempo, separei alguns temas que me parecem caros, que são esses em relação aos limites estabelecidos e também a manutenção da prerrogativa de alteração unilateral, mas o recado que eu queria deixar é justamente quanto a essa necessidade de interpretação desses dispositivos à luz do contexto atual que se coloca, né? E não à luz dos paradigmas que se tinha na década de 90, quando foi editada a Lei 8666. Então, basicamente é isso. Com isso, encerro aqui minha exposição, fico à disposição para discutir o tema e devolvo a palavra para a professora Vera Monteiro. Muito obrigada, Letícia. Acho que a doutora Vera teve algum problema de Eu acho que congelou. Conexão. Ela resolve ele Voltou. Com grande Doutora maestria. Doutora Vera, você teve um probleminha de conexão. Se você puder voltar um pouquinho a sua fala desde o início, por favor. Eu disse, claro, eu disse que eu estava dizendo o quanto esse time de advogadas que está nessa revista 153 é incrível. Eu não menti para vocês viram aqui a capacidade da Irene, que todo mundo conhece, Letícia, que é mais jovem do que nós, está aqui terminando seu doutorado, especialista nesse assunto, conhece o assunto profundamente. E vou até já fazer uma ligação com uma pergunta que veio aqui do Gustavo, quando fala das linhas de defesa, isso tem tudo a ver com o tema da Letícia. Gustavo, eu recomendo que você leia o artigo Ana Lu Visotto, que está na nossa revista, e conta um pouquinho a origem das linhas de defesa, e fala que, na verdade, tem uma inspiração quando diz respeito aos processos de compliance e de maior experimentação do próprio controle interno. Então, quando as linhas de defesa elas são criadas lá no artigo 169, elas o são a partir de uma experiência na Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros da OCDE. É uma experiência que é internalizada e é justamente para aumentar e melhorar a qualidade do controle interno, também com relação às alterações contratuais. E com isso eu passo a palavra para a professora Raquel Scalco e pergunto a ela, que é a nossa representante do direito penal, se, ao final das contas, professora Raquel, essa tentativa de preocupação na criminalização, aumentar as penas, quanto isso ajuda na melhoria das contratações públicas e acaba reduzindo os desvios em matéria de contratações, ou, ao final das contas, será que nós temos alguma evidência de que pouco ajuda, que, ao contrário, é um elemento. Doutora Vera, acho que voltou, mas o finalzinho da pergunta nós não pegamos, mas acho que dá para passar a palavra aqui para a doutora Raquel, para falar realmente nesse ponto. Né, eu caí e eu passo a palavra, então, para a Raquel, porque eu perguntava para ela se, ao final, a nossa preocupação criminal na nova lei, que acaba também trazendo novos crimes e novas penas, se nós temos evidências sobre a capacidade desse tipo de
de regramento em matéria de licitações e contratos terá melhoria nas contratações públicas ou se, ao contrário, isso é apenas uma coisa para inglês ver e que acaba desfavorecendo melhores contratações e melhores gestores na administração. Por favor, professora Raquel. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, professora Vera, em primeiro lugar, pela sua pergunta, uma excelente pergunta. Queria parabenizá-la pela organização, pela coordenação desse volume maravilhoso. Sinceramente, não meço aqui as palavras, sobre a nova lei de licitação. Queria também cumprimentar o doutor Eduardo, professora Irene, também a professora Letícia, que me fazem uma belíssima companhia aqui nessa noite. É realmente uma alegria, uma honra poder falar um pouquinho sobre esse tema. Eu, como já foi aqui explicado e comentado, não sou propriamente uma administrativista, embora tenha um grande gosto pelo tema e me aventure a estudar isso também, e até já vou explicar em breve por quê, mas eu sou uma professora de Direito Criminal, uma criminalista também, uma advogada criminalista na prática, que teve a possibilidade de falar um pouco sobre os novos crimes ou as mudanças que essa lei traz na parte da criminalização. Pois bem, acho que, embora o meu artigo não seja propriamente sobre essa pergunta, que é, no fundo, uma pergunta de política criminal, acho que é essencial que esse ponto seja falado aqui. E, em primeiro lugar, a minha avaliação, em geral, da modificação dos crimes e do aumento das penas, né, o que nós podemos perceber da nova lei é menos uma mudança nas redações e na lógica da criminalização, mas, sobretudo, uma mudança nas penas, que são aumentadas de forma considerável, né? Então, o que eu diagnostico com isso é uma, eu diria, ingenuidade, talvez, do legislador, ao acreditar que o aumento das penas conduz como uma consequência necessária por si mesmo a uma redução de certos crimes, e também uma certa ânsia por essa ideia de que é preciso combater, em sentido amplo aqui, a corrupção ou crimes que envolvam a administração pública. Então, me parece que as principais mudanças que acabaram acontecendo estão mais ligadas a um aumento, uma tentativa de aumento da punição que não me parece que será efetiva, do que a um repensar sobre os próprios crimes, sobre a própria forma como nós interpretamos os atos, tanto da administração pública, quanto, eventualmente, de privados que estão ali entrelaçados nesses casos de contratações públicas. Então, essa seria a minha avaliação, concordo muito com o alerta feito pela professora Vera, e fico um pouco decepcionada nesse sentido, porque há muitas questões extremamente difíceis e problemáticas no âmbito da criminalização que poderiam ter sido melhor resolvidas ou poderíamos ter algum tipo de avanço aqui, e não foi o que se observou, ao menos na minha modesta avaliação. E eu diria, para finalizar esse ponto, que, embora a redação da maioria dos tipos penais dos crimes não tenha mudado tanto, há uma mudança profunda, porque esses crimes têm uma peculiaridade. Eles estão incidindo sobre uma área regulada. No caso, a própria área das licitações. Então, aqui o direito penal, no fundo, ele está se assessorando, ele está se utilizando de todas aquelas regras, de toda aquela compreensão que é própria do direito administrativo. Ou seja, o direito, não é possível compreender os crimes que estão relacionados à licitação sem compreender a própria lógica da lei. E isso é um desafio absolutamente imenso para qualquer advogado criminalista, porque nós não conseguimos entender ou mesmo avaliar se houve ou não houve um crime se nós não compreendermos de forma minimamente aprofundada e completa a própria lógica da lei de licitações. Então, o melhor, na verdade, dos mundos seria para um criminalista, quando atua num caso que envolve um suposto crime no âmbito licitatório, ter ao seu lado alguém do direito administrativo para que possa ter realmente uma visão
completa de toda a complexidade que envolve essa normativa. E nesse sentido, eu até tinha preparado uma apresentação, mas talvez pelo horário até eu não quero chateá-los com ela. Eu queria tratar um pouquinho sobre o tema do meu artigo, né? Escolhi por uma razão, enfim, de achar que esse é um crime muito comum no dia a dia, falar um pouco sobre a questão da contratação direta e legal. É verdade que o nome mudou, as expressões mudaram, né? Não era comum, os termos contratação direta não era dessa forma que nós usávamos no tipo penal, mas a lógica que está no crime, ela não mudou. E eu optei também por trazer um problema que é um pouco um fantasma para todo criminalista no âmbito desse crime, né? Qual seria? Vejamos, o crime trata propriamente aqui da criminalização daquele que realiza uma contratação direta fora das hipóteses previstas na lei. Ou seja, o tipo penal em si, ele não diz, ele mesmo, quais são essas hipóteses. Quando nós, criminalistas, lemos esse tipo penal, nós não temos claro exatamente onde está o limite da conduta permitida e onde está o limite da conduta proibida. Nós precisamos entender, voltar, ou seja, ir até o direito administrativo e avaliar, com base no direito administrativo, nas regras de direito administrativo, o limite da conduta que estaria ou não criminalizada. E aí nós temos uma questão, isso tecnicamente nós chamamos de acessoriedade, ou seja, o tipo penal está construído com base em regras que não são penais, mas que são de uma outra área. Nesse caso de direito administrativo, poderíamos falar, então, um crime ambiental vai estar construído com base em regras de direito ambiental, um crime, por exemplo, tributário, costuma estar construído sobre regras de direito tributário, ou seja, para entender cada um desses crimes, eu preciso entender um pouco de direito administrativo, no caso do crime ambiental, um pouco de direito ambiental e administrativo, muitas vezes também, e no caso do direito tributário, também um pouco de direito tributário e, muitas vezes, de direito administrativo, ou seja, é preciso compreender essas áreas. E qual que é a questão que nos surge em muitos casos e que, nesse crime, continua em aberto esse problema? Muitas vezes, essa regra de direito administrativo, ou seja, aquela parte, né, fora das hipóteses legais ou fora das hipóteses previstas em lei, ou seja, a contratação direta não ocorreu nas hipóteses em que ela era autorizada. Houve um pouco esse o crime que está ali colocado. Você não pode realizar uma contratação direta fora das hipóteses em que a lei permite que isso aconteça. Digamos que isso seria, né, uma exceção. Ocorre que muitas vezes há outros órgãos que não o juízo criminal, ou seja, o juiz que tem uma ação penal por um crime licitatório diante de si, outros âmbitos, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, também ele avalia a legalidade ou não de uma contratação direta. Ou seja, o juiz criminal, ele não é o único que faz a avaliação, muitas vezes, da mesma situação, ou seja, o mesmo gestor, a mesma contratação direta, ou seja, idênticos fatos e também mesmas pessoas envolvidas. A dúvida que fica para o criminalista e para o juiz criminal, e que continua, como eu falei, nessa nova redação do 337E, hoje do Código Penal, é: se o Tribunal de Contas entende que a contratação direta foi legal, ou seja, foi conforme as regras de direito administrativo, poderia o juiz criminal dizer o contrário? Ou seja, vou repetir, se o Tribunal de Contas, no exercício da sua competência constitucional, avalia concretamente aquela situação, aquela contratação direta e reputa que ela foi legal, mas ainda assim nós temos, isso acontece muitas vezes, uma ação penal relativa a essa contratação direta, poderia o juiz entender, não, embora o Tribunal de Contas considere que isto é legal, eu acho, eu entendo, eu justifico, eu argumento que houve sim um crime de contratação direta ilegal. Seria isso possível? E o contrário também eu pergunto, seria possível que o Tribunal de Contas considerasse ilegal essa contratação direta e isso estivesse diante de um juiz criminal que entendesse que, apesar da análise do Tribunal de Contas,
os elementos ali trazidos indicam que, à luz das regras de direito administrativo, aquela contratação direta foi legal, ou seja, não houve crime. No fundo, a pergunta é, quanto às mesmas regras de direito administrativo, nós temos inúmeros intérpretes. Quanto à mesma situação concreta de contratação direta. Temos um intérprete que vai ser um controlador, ou seja, né, a jurisdição de contas. Podemos ter um intérprete que vai ser um juiz aqui criminal, que é o que nos interessa. Como que essas interpretações vão dialogar? Como que essas análises vão, eventualmente, até sofrer algum tipo de hierarquia ou de precedência? Essa é um pouco a questão que se coloca no nosso artigo e para a qual nós vemos ao menos 3 possibilidades em termos sistemáticos de resolver esse problema, que é um problema de coerência estatal. Imaginemos que um gestor público recebe uma avaliação de que a contratação direta ela era legal por parte da jurisdição de contas, ela era conforme a lei. Isso é uma orientação estatal, isso é uma avaliação estatal. Imaginemos que, ao mesmo tempo, ou logo após, ele receba, também do Estado, mas na sua versão jurisdição penal, uma avaliação de que a contratação direta foi ilegal e ele cometeu, na verdade, um crime de contratação direta ilegal, 337E do Código Penal. Será que isso é possível? Como que nós vamos harmonizar essas situações? E no nosso artigo nós pensamos que teríamos 3 possibilidades. A primeira que vai dizer que que é muito comum, inclusive na jurisprudência, né, que defende que não há relação entre esfera, instância administrativa e instância criminal, há uma plena independência dessas instâncias e também haveria uma inafastabilidade, vamos dizer entre aspas aqui, do Poder Judiciário na avaliação da situação, que, portanto, tem que prevalecer, e uma eventual incoerência não é um problema, é da lógica dessas diferentes esferas de ilicitude. Uma segunda posição que vai tentar propor um diálogo, dizendo que, bem, se o tribunal, se a jurisdição de contas já avaliou de uma determinada maneira, não é possível que um juiz criminal simplesmente ignore isso. É preciso que, bom, se ele vai contradizer isso, ele vai ter que argumentar de forma muito mais intensa, ou seja, muito mais agravada, tem um ônus muito maior, porque já houve uma posição estatal num determinado sentido. E esse ônus vai ser tanto maior se, no caso, a avaliação anterior foi no sentido da legalidade. Porque, imagine, nós já teríamos uma avaliação dizendo que aquela contratação direta foi legal, e agora nós temos que passar para a ideia de que ela é um crime, que ela consumou um crime. Então, aqui o ônus é muitíssimo mais agravado. Nós podemos ter ainda uma terceira possibilidade, que seria uma total relação entre a ilicitude, tentar propor uma relação entre uma ilicitude administrativa e uma ilicitude criminal, no sentido de que, se nós entendemos que não houve um ilícito do ponto de vista administrativo, não seria possível haver um ilícito do ponto de vista criminal, porque aqui o direito criminal estaria, digamos assim, se acoplando e se assessorando desse âmbito. E como ele é mais gravoso, se a própria esfera administrativa entendeu que não há um ilícito do ponto de vista administrativo, não poderia ele contradizer essa conclusão na medida em que nós temos relações, né, temos círculos concêntricos de ilicitude, em que a ilicitude penal seria mais exigente. Se se compreende que não há uma ilicitude sequer administrativa, então não faria sentido que houvesse uma ilicitude no âmbito criminal. No nosso artigo, nós nos posicionamos contra essa discussão, tentamos propor algumas balizas, tá, alguns critérios mais claros. Não vou entrar aqui nesses pontos diante até do adiantar da hora, mas gostaria de convidá-los, né, não só a avaliar e a ler esse artigo, mas também a revista inteira, que, como eu disse no início da minha fala, está absolutamente esplêndida, e eu queria parabenizar mais uma vez a professora Vera pela coordenação e agradecer a oportunidade tanto de contribuir muito singelamente com um artigo, né, eu, criminalista, um pouco assustada de estar entre tantos administrativistas e mulheres, principalmente grandes mulheres de renome, mas muito honrada também e alegre
E um último ponto e agradecimento, esse artigo não foi escrito apenas por mim, também foi escrito pelo meu colega, que é nosso assistente docente na FGV, no âmbito do mestrado profissional, o Felipe Campana, e nós já discutimos muitas vezes essa questão das relações entre as esferas administrativa e criminal, que vão repercutir muito na questão dos crimes licitatórios, e por isso eu o convidei para escrevermos esse artigo, e aqui queria fazer essa menção expressa. Mas devolvo a palavra à minha querida colega Vera Monteiro e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, querida Raquel. Eu sou fã de todas vocês, eu convido todos aqui que estão nos ouvindo a ler todos os artigos dessa edição, todos são inéditos, todos vão direto ao ponto, todos trazem reflexões muito importantes sobre as inovações da lei. Antes de encerrar e devolver a palavra ao diretor, Dr. Eduardo Mangi, eu tenho 2 minutos e gostaria de aproveitar trazendo um tema que tem muita ligação com o que disse a professora Raquel e a fala da professora Irene, e uma das perguntas que foi trazida, na verdade, mais de uma das perguntas que foi trazida aqui pelo público. Serviços jurídicos, professora Irene, será que a nova lei de licitações e contratos trouxe uma resposta clara sobre a possibilidade de contratação direta sem licitação, por inexigibilidade, a contratação de advogados por entes públicos? Eu, de novo, agradeço muito a presença da Letícia, da Raquel e da professora Irene, a oportunidade de estarmos juntas e, especialmente, de sermos responsáveis pela edição inédita da revista número 153, que contou com uma participação majoritariamente feminina, o que me muito deixa contente, muito feliz, e especialmente nesse mês da mulher, em agradecimento, inclusive, pelo reconhecimento da Associação dos Advogados de São Paulo. Muito obrigada. Professora Irene, se quiser comentar, doutor Eduardo, na sequência, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, a alegria é toda nossa, Vera, que orgulho a gente estar presente aqui, lembrando que também tem os 22 articulistas que foram selecionados aí a dedo e que realmente trazem um temor, né, por conta da profundidade. Então, é uma alegria estar do lado desses grandes articulistas e dessas grandes doutrinadoras, a professora Raquel. Professora Raquel, nós precisamos fazer essa interface com o direito penal. O direito administrativo sancionatório, por vezes, ele está na época medieval. A gente precisa de mais princípios do âmbito do direito penal, inclusive nessa rediscussão da independência das instâncias, como foi bem pontuado. Acho que a própria reforma da improbidade traz essa oportunidade, e a lei de licitações, eu acho que é extremamente importante para a gente evitar esses excessos de punitivismo em distintas instâncias, até em sanções de mesma natureza, que são proibidas pela LINDB. Então, é o momento mesmo dessa reflexão. Também a exposição da Letícia é extraordinária, né, em relação às transformações todas nos contratos. Tem muitas mudanças aí pela frente, até eu diria que uma que eu vejo assim, que é muito significativa é para sanções mais graves prevê um processo de responsabilização. Gente, a gente vai pegar tudo que existe de avanço em PAD, criar direito de defesa contraditório, então isso pode alterar a forma de interpretação e os procedimentos sancionatórios da administração. Agora, direto ao ponto, né, da pergunta, em relação a essa questão da contratação direta por inexigibilidade, as alterações elas foram poucas, mas foram significativas. E o que eu havia dito, né, é questão de aproveitar a oportunidade para mudar o mindset do controle em relação a um reequilíbrio e aplicabilidade da LINDB. Não que eu acredite que os advogados tenham que substituir as tarefas cotidianas das procuradorias. Eu sou defensora a que haja estabelecidas as procuradorias, inclusive com carreira, com estabilidade, sempre defendi isso. Mas, em caráter excepcional, há a possibilidade de contratação direta, assim, do serviço de advocacia, e que esse serviço vem a somar diante da especialização daquelas atividades existentes, né? Então, as pessoas, às vezes, criticam, e os órgãos, principalmente o Tribunal de Contas, né, tem que ficar atento em relação a essas questões de comparativos e exigências de licitação para serviço de advocacia, para serviços de parecer,
pareceres, para serviços de consultoria também, que podem auxiliar em muito as administrações quando elas necessitam efetivamente desse tipo de trabalho. Então, agir par e passo com aquilo que a advocacia pode oferecer e também deixar o gestor mais tranquilo em relação a essas possibilidades de contratação, desde que bem fundamentadas. E aí, aproveitando rapidamente uma pergunta também, porque a gente está no avançado do tempo, teve uma pergunta que foi da questão da lei das estatais, e no tocante à lei das estatais, a lei de licitações, a nova, ela não prevê essa aplicação subsidiária, mas, curiosamente, elas são muito parecidas, até porque a lei 13.303 veio antes e veio incorporando os avanços do pregão, os avanços do RDC, a modalidade de regime de contratação semi-integrada, mas há todo um debate acerca dessa questão, porque, a bem da verdade, as estatais que desenvolveriam atividades no domínio econômico não estariam submetidas, não deveriam estar submetidas às mesmas regras de licitação, e isso veio com a emenda 19. Só que a lei das estatais só veio depois daqueles escândalos todos da Lava Jato, e a reboque disso, e tratou basicamente de governança das contratações e das licitações e contratos para evitar sobrepreços, superfaturamentos, enfim, acabou não enfrentando essa questão. A gente vai ter que enfrentar, eu acredito que não tem aplicação subsidiária por conta dos objetivos que são distintos, e até porque a nova lei, ela, de fato, afasta a aplicação subsidiária, porque teria um regime específico no caso das licitações, mas, curiosamente, ficou realmente muito parecido, porque a 13.303 veio antes, mas depois quero ver também aqui, que esse eu ainda não li, o que está aqui nessa obra, aqui, que já é uma grande referência para a gente utilizar nos nossos estudos e para a gente referenciar também dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Irene. Obrigado, doutora Vera. Obrigado, Letícia e Raquel. Parabéns a vocês aqui pelo excelente trabalho. Assim, excelentes as palestras. Eu também não esperava menos com esse time incrível aqui de administrativistas, e a doutora Raquel aqui no âmbito criminal, trazendo questões importantes. Embora pareça realmente um tema específico, né, é um tema que afeta todas as áreas do direito, né? Ele também, o direito administrativo também traz dentro de si uma multidisciplinaridade, né? Eu, por exemplo, que trabalho na área de reestruturação de empresas, recuperação judicial, a gente vê muito isso, né? O apagão das canetas, mencionado pela doutora Irene, especialmente em bancos públicos, a gente vê muito quando você vai negociar um crédito, e aí a pessoa está mais preocupada com o CPF do que propriamente com uma renegociação, uma dificuldade enorme. A gente encontra isso porque tem medo do Tribunal de Contas, do que vai acontecer. Então, também acho que a lei pode colaborar com para esse apagão das canetas seja um pouco menos intenso. Também ressalto a questão da tecnologia para pesquisa de preços, né? O uso da tecnologia. Hoje nós temos cada vez mais ferramentas interessantes, que são, acho que muito importantes. E a questão também da alteração unilateral, que também afeta muito. Isso realmente, uma alteração unilateral do contrato pode realmente quebrar uma empresa, né? Eu também já vi isso mais de uma vez aqui na área de recuperação judicial e falência, que realmente, então, só para trazer aqui alguns pontos, porque o direito realmente administrativo afeta a todos nós. Infelizmente, nesses eventos híbridos, a gente tem que seguir o nosso tempo à risca. Poderíamos ficar aqui num bate-papo aqui por mais 2, 3 horas, porque temos realmente temas muito interessantes e muitas questões a serem discutidas. Mas eu também faço votos, não só faço votos, como na certeza de que essa revista certamente contribuirá para a constituição de uma jurisprudência sobre o tema. Isso acho que é muito importante. A revista tem esse papel também e sem dúvida, trará essa contribuição. Então, mais uma vez, eu agradeço à doutora Vera pela coordenação dessa revista, agradeço especialmente em nome da Associação dos Advogados, à doutora Irene, doutora Letícia, doutora Raquel pelas palestras excelentes. Temos aqui muitos elogios aqui, que a gente recebe aqui pelo nosso chat. Infelizmente, a gente não pode atender todas as perguntas, mas a doutora Vera já endereçou boa parte dela.
Eu também gostaria de agradecer aqui a Milena Cruz e a Ana Luísa, da nossa equipe interna da ASP, que também são responsáveis pela revista, além de toda a nossa equipe técnica, que possibilitaram esse evento no formato híbrido. E ressalto aqui que todos os participantes dessa webinar receberão um link da revista completa. Então, mais uma vez, agradecendo a todos os presentes, boa noite a todos e muito obrigado. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody